Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Mas não fazemos isso, pois somos, pelo menos em nossos próprios olhos, criaturas caídas. Se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, então poderíamos caminhar com Deus novamente e respeitar a nós mesmos, os outros e o mundo. Então, poderíamos cuidar de nós mesmos como cuidamos das pessoas de quem gostamos. Poderíamos nos empenhar para colocar o mundo em ordem. Poderíamos orientá-lo em direção ao céu, onde gostaríamos que as pessoas de quem gostamos habitassem, em vez do inferno, onde nosso ressentimento e ódio condenariam a todos eternamente. Nas áreas em que o cristianismo surgiu, 2000 anos atrás, as pessoas eram muito mais selvagens do que são hoje. O conflito estava em toda parte. O sacrifício humano, incluindo o de crianças, era uma ocorrência comum, mesmo nas sociedades tecnologicamente sofisticadas, tais como o da antiga Cartago. Em Roma, os esportes de arena eram competições mortais e o derramamento de sangue corriqueiro. A probabilidade de que uma pessoa moderna, em um país funcionalmente democrático, vá matar ou será morta é infinitamente baixa comparada com as das sociedades antigas. Ainda é elevada nas partes desorganizadas e anárquicas do mundo. Então, a questão moral primária confrontando a sociedade era o controle da violência, do egoísmo impulsivo, da ganância e da brutalidade irracionais resultantes. As pessoas com essas tendências agressivas ainda existem. Pelo menos agora sabem que esse comportamento é aquém do ideal e tentam controlá-la ou encontram grandes obstáculos sociais se não o fizerem. Mas agora outro problema surge também, que talvez fosse menos comum em nosso passado mais rude. É fácil acreditar que as pessoas são arrogantes, egoístas e que sempre estão se preocupando só consigo mesmas. O cinismo, que faz dessa opinião um truísmo universal, é difundido e está em voga. Mas essa orientação com o mundo não é, de forma alguma, uma característica de muitas pessoas. Elas têm o problema oposto. Aguentam fardos intoleráveis de repulsa, desdém e vergonha próprios e autoconsciência. Assim, em vez de inflar a própria importância narcisisticamente, não se valorizam de modo algum e não cuidam de si mesmas com atenção e habilidade. Parece que as pessoas frequentemente não acreditam de fato que merecem o melhor cuidado, pessoalmente falando. Estão dolorosamente cientes das próprias faltas e inadequações, reais e exageradas, e envergonhadas e duvidosas do próprio valor. Acreditam que as outras pessoas não deveriam sofrer e trabalharão diligente e altruisticamente para ajudá-las a encontrarem alívio. Elas entendem a mesma cortesia até para os animais que conhecem, mas não tão facilmente para si mesmas. É verdade que a ideia do sacrifício pessoal está profundamente inserida na cultura ocidental, pelo menos até onde o Ocidente foi influenciado pelo cristianismo, que se baseia na imitação de alguém que realizou o ato máximo de autossacrifício. Qualquer alegação de que a regra de ouro não signifique sacrifique-se pelos outros poderá, portanto, parecer duvidosa. Mas a morte arquetípica de Cristo existe como um exemplo de como aceitar a finitude, a traição e a tirania heroicamente, como caminhar com Deus a despeito da tragédia do conhecimento autoconsciente, e não como uma diretiva para nos vitimar em serviço dos outros. Sacrificar-nos para Deus, ou para o bem maior, se preferir,
não significa sofrer silenciosa e voluntariamente quando uma pessoa ou organização nos exige mais, de modo reiterado, de que nos é oferecido em troca. Isso significa que estamos apoiando a tirania e permitindo que sejamos tratados como escravos. Não é virtuoso ser vitimado por um bully, mesmo que o bully seja você mesmo. Aprendi 2 lições muito importantes com Carl Jung, o famoso psicólogo profundo suíço, sobre fazer os outros o que gostaria que fizessem a você ou amar o próximo como a si mesmo. A primeira lição foi que nenhuma dessas declarações tem qualquer coisa a ver com ser bom. A segunda foi que ambas são equações e não imposições. Se sou amigo, familiar ou amor de alguém, então estou moralmente obrigado a negociar o melhor possível em meu favor, assim como eles em favor deles. Se eu não fizer isso, vou acabar como escravo e a outra pessoa como tirana. O que há de bom nisso? É muito melhor para qualquer relacionamento quando ambas as partes são fortes. Além do mais, há pouca diferença entre lutar pelos seus direitos quando você está sofrendo bullying, atormentado ou escravizado de alguma forma, e pelos direitos de alguém. Como Jung demonstra, isso significa abraçar e amar o pecador, que é você mesmo, assim como perdoar e ajudar alguém que está tropeçando e é imperfeito. Como o próprio Deus afirma, como diz a história, minha é a vingança, eu retribuirei, disse o Senhor. De acordo com essa filosofia, você não pertence a si mesmo simplesmente. Você não é simplesmente dono de si para que possa torturar e se maltratar. Isso, em parte, porque seu ser está inexoravelmente unido ao ser dos outros, e os maus tratos a si mesmo têm consequências catastróficas para os outros. Isso fica evidente de forma mais clara, talvez, após o suicídio, quando aqueles deixados para trás estão geralmente desolados e traumatizados. Mas, metaforicamente falando, também há o seguinte: você tem uma centelha do divino em você, que não lhe pertence, mas a Deus. Somos, afinal de contas, de acordo com Gênesis, feitos à sua imagem. Temos a capacidade semidivina da consciência. Nossa consciência participa em levar o ser adiante pela palavra. Somos versões divinas de baixa resolução, quinóticas. Podemos criar a ordem a partir do caos e vice-versa, de nossa própria forma, com nossas palavras. Então, podemos não ser Deus exatamente, mas também não somos nada. Durante meus próprios períodos de escuridão no submundo da alma, eu me vi frequentemente dominado e admirado pela habilidade das pessoas de se tornarem amigas, de amar seus parceiros íntimos, pais e filhos, e de fazerem o que devem para manter a máquina do mundo funcionando. Conheci um homem machucado e com deficiências devidas a um acidente de carro que era empregado na companhia de eletricidade local. Durante anos após o acidente, ele trabalhou lado a lado com outro homem que sofria de uma doença neurológica degenerativa. Eles se ajudavam enquanto reparavam as linhas, cada um suprindo o que faltava no outro. Esse tipo de heroísmo cotidiano é a regra, acredito, e não a exceção. A maioria dos indivíduos está lidando com um ou mais tipos de problemas sérios de saúde enquanto faz o que deve fazer produtivamente e sem reclamar.
Se alguém tem sorte suficiente para estar passando por um período raro de graça e saúde, pessoalmente, tipicamente tem pelo menos algum membro da família em crise. Contudo, as pessoas superam e continuam a realizar tarefas difíceis e penosas para manterem a si mesmas, suas famílias e a sociedade funcionando. Para mim, isso é milagroso, tanto que a única resposta apropriada são o reconhecimento e a admiração. Há muitas maneiras como as coisas podem dar errado ou deixar de funcionar completamente, e são sempre as pessoas machucadas que as mantêm funcionando. Elas merecem uma admiração genuína e profunda por isso. É um milagre contínuo de coragem e perseverança. Durante minha prática clínica, encorajo as pessoas a darem crédito a si mesmas e àqueles ao seu redor por agirem produtivamente e com cuidado, assim como pela preocupação e consideração genuínas que manifestam com os outros. As pessoas são tão torturadas pelas limitações e restrições do ser que fico maravilhado pelo fato de serem capazes de agir corretamente ou olharem para além de si mesmas. Mas um número suficiente delas age assim, de modo que temos aquecimento, água corrente, tecnologia computacional e eletricidade suficientes para que todos possam se alimentar e até ser capazes de contemplar o destino da sociedade e da natureza mais amplas, a própria natureza terrível. Todo esse maquinário complexo que nos protege do congelamento, da fome e de morrermos por falta de água tem uma tendência incessante para o mau funcionamento através da entropia, e é apenas a atenção constante de pessoas cuidadosas que o mantém funcionando tão incrivelmente bem. Algumas pessoas degeneram-se no inferno do ressentimento e do ódio do ser, mas a maioria se recusa a isso, apesar de seu sofrimento, decepções, perdas, inadequações e feiura. E, novamente, isso é um milagre para aqueles que conseguem perceber. A humanidade em sua totalidade e aqueles que a compõem como pessoas identificáveis merecem a compaixão pelo fardo aterrorizante sob o qual o indivíduo humano genuinamente cambaleia. Compaixão pela subjugação à vulnerabilidade mortal, pela tirania do Estado e devastação da natureza. É uma situação existencial que não é encontrada ou tolerada por um mero animal, de uma severidade tamanha que necessita de um Deus para suportá-la totalmente. É essa compaixão que deveria ser o medicamento adequado para o autodesprezo consciente, que, embora justificável, é apenas metade de toda a história verdadeira. O ódio pelo eu e pela humanidade deve ser equilibrado com a gratidão pela tradição, através da forma e do assombro perante o que as pessoas normais que encontramos no dia a dia realizam, sem mencionar as realizações surpreendentes daquelas realmente notáveis. Merecemos respeito. Você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom amigo consigo, da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser. Nada mais justo. Mas todas as pessoas são profundamente falhas. Todos estão destituídos da glória de Deus.
Porém, se esse fato cruel significasse que não temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos como dos outros, todos seríamos brutalmente punidos o tempo todo. Isso não seria bom. Isso faria as falhas do mundo, que podem fazer todos aqueles que pensam honestamente questionarem a própria decência do mundo, ficarem ainda piores, de todas as formas. Isso de modo algum pode ser o caminho certo a seguir. Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer. Também não é o que o faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você a deixa feliz. Isso não quer dizer que deva dar apenas doces a elas. Feliz, de modo algum, é sinônimo de bom. Você deve fazer com que as crianças escovem os dentes. Elas devem colocar suas roupas de frio quando saírem na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável, um ser desperto e capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesma e dos outros e de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos do que isso a si mesmo? Você precisa considerar o futuro e pensar: como a minha vida seria se eu estivesse cuidando de mim adequadamente? Qual carreira me desafiaria e me tornaria produtivo e prestativo, de modo que pudesse carregar minha parte do fardo e aproveitar as consequências? O que eu deveria estar fazendo quando tenho uma certa liberdade para melhorar minha saúde, expandir meu conhecimento e fortalecer meu corpo? Você precisa saber onde está para que comece a traçar seu percurso. Você precisa saber quem é para que entenda suas armas e fortaleça a si mesmo em respeito às suas limitações. Você precisa saber aonde está indo para que limite a extensão do caos em sua vida, reestruture a ordem e traga a força divina da esperança para o mundo. Você deve determinar aonde está indo para que possa negociar em seu favor, de modo que não acabe cheio de ressentimento, vingança e crueldade. Você tem que articular os próprios princípios para que se defenda daqueles que querem tirar vantagens indevidas, para que esteja confiante e seguro enquanto trabalha e se diverte. Você deve se disciplinar cuidadosamente. Deve manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se de modo a confiar em si e se motivar. Você precisa determinar como agir consigo mesmo para que tenha mais chances de se tornar e permanecer sendo uma boa pessoa. Seria bom fazer do mundo um lugar melhor. O céu, afinal de contas, não chegará por conta própria. Teremos de trabalhar para torná-lo real e nos fortalecer para que possamos resistir aos anjos mortais e à espada flamejante do julgamento de Deus usados para impedir a nossa entrada. Não subestime seu poder de visão e direção. São forças irresistíveis que podem transformar o que aparentam ser obstáculos intransponíveis em caminhos transitáveis e oportunidades em potencial.
fortaleça o individual. Comece consigo mesmo. Cuide de si mesmo. Defina quem você é. Refine sua personalidade. Escolha seu destino e articule seu ser. Como o grande filósofo alemão do século XIX, Nietzsche, observou brilhantemente, aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os comos. Você pode ajudar a direcionar o mundo em sua trajetória descontrolada um pouco mais para perto do céu e distante do inferno. Tendo compreendido o inferno, pesquisando, por assim dizer, especialmente o próprio inferno individual, você poderá decidir não ir em sua direção, nem o criar. Você poderá, de fato, devotar sua vida a isso. Isso lhe daria um significado, com S maiúsculo. Isso justificaria sua existência miserável. Isso expiaria sua natureza pecaminosa e trocaria sua vergonha e autoconsciência exageradas pelo orgulho natural e pela confiança sincera de alguém que aprendeu, uma vez mais, a caminhar com Deus no jardim. Cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade.